Eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Algum dia, alguma única vez na sua vida, você já se perguntou qual é a língua mais difícil de se aprender? Alguns vão dizer que é alemão, alguns vão dizer que é, sei lá, mandarim, japonês, coreano, hindi, árabe. Sinceramente, eu tenho uma opinião bem merda, talvez, mas que faz sentido se você parar pra pensar. E eu vou colocar essa opinião na sua cabeça. Simplesmente não existe uma resposta definitiva de qual língua é a mais difícil de se aprender. Porque isso tudo depende de quais línguas você já sabe. Considere que aprender língua é como subir numa escada. Vai ficar mais fácil de você chegar no segundo degrau se você já está no primeiro degrau. Vamos dizer, por exemplo, que você está tentando aprender dinamarquês. Eu vou usar essa língua de exemplo porque essa semana no meu trabalho foi um cara dinamarquês lá. E, cara, eu pedi para ele falar um pouquinho e eu fiquei tipo... Isso aí é quase um alemão bem estranho. O dinamarquês é tipo, você começa a falar uma palavra e desiste do meio pro final. Basicamente essa é a experiência que eu tive. Mas algumas palavras soavam bem alemãs e eu já tenho um conhecimento prévio de alemão, então poderia, sei lá, fazer um pouco mais de sentido pra mim. Só que aí que tá a parada. Isso aí é algo muito meu, é algo realmente muito meu. Então, vamos por partes, vamos voltar um pouco. Você, falante de português, sem nenhum outro conhecimento de nenhuma outra língua, você quer aprender dinamarquês, porque você quer ir pra Dinamarca, porque sim, sei lá. Por onde começa? Você começa aprendendo diretamente dinamarquês? Pode ser, você pode realmente começar aprendendo diretamente o dinamarquês. Vai ser uma coisa interessante. Porém, é inegável que você vai ter muita dificuldade começando a aprender diretamente por lá. A estrutura gramatical é diferente, o vocabulário é completamente diferente, tudo. O contexto social é completamente diferente, então você vai ter muita dificuldade para aprender. Mas aí você pode simplesmente pegar a escada degrau por degrau. Se você pular direto pro terceiro degrau, você provavelmente vai cair. Ou não, né? Vai saber, vai que tu é foda. Mas você pode começar dando um passinho, aprendendo uma língua que já é bem mais difícil se você é um falante de português, porém é uma língua que tem muita mídia, uma língua que é muito fácil de se aprender. O inglês, você pode começar aprendendo o inglês, que é uma excelente base não só para o dinamarquês, mas para qualquer outra língua germânica. Com o inglês você vai ter muitas vantagens, né? Você vai conseguir se comunicar com pessoas ao redor de todo mundo, porque é a língua franca do mundo, é a língua que todo mundo fala praticamente. Então é uma língua extremamente versátil, uma língua extremamente boa de se aprender, e é uma língua que vai te ajudar muito a aprender outras línguas germânicas, como o dinamarquês, por exemplo. Mas vamos dizer que você aprendeu perfeitamente o inglês, agora você é fluente em inglês. Mas você ainda não tá lá, você ainda não é aquele cara que vai pegar o dinamarquês e vai macetar. Você pode simplesmente subir pro segundo degrau ao invés de ir direto pro terceiro. Você pode aprender alemão, por exemplo. Mas alemão é muito difícil. Bom, se você já tem uma base do inglês, o alemão meio que se torna muito mais simples. Basta você aprender como a língua... Você só precisa aprender como a língua funciona. É muito importante notar isso aí, tá? Cada língua funciona de uma maneira diferente. Não é só sobre vocabulário, não é só sobre pronúncia, não é só sobre contexto. É sobre como a língua funciona. O alemão é uma língua muito literal. O que eu quero dizer com isso? É uma língua que muitas vezes não vai ter uma palavra própria para aquilo, mas sim uma junção de palavras que formam aquele termo específico. Tem um muito famoso que todo mundo que começa a aprender alemão conhece, que é o tal do Krankenhaus, Krankenwagen, que é muito simples de se entender essa lógica do alemão. Em alemão não existe diretamente uma palavra específica para ambulância e para hospital, como existe na maioria das outras línguas, né, que no português, por exemplo, ambulância e hospital, em inglês, ambulance e hospital. Em alemão, a gente tem a palavra krank, que significa doente, a gente tem a palavra Haus, que significa casa, a gente tem a palavra Wagen, que significa carro. Se você junta Kranken e Wagen, você tem carro dos doentes, a ambulância. Se você junta Krank com Haus, que é casa, você tem a casa dos doentes. Fica Krankenhaus, que é o hospital, entende? Essa é a lógica do alemão. Você vai estar juntando coisas
para formar uma nova palavra, e no alemão, inclusive, tem uma peculiaridade muito legal que eu acho, que as palavras, na teoria, não têm um limite de tamanho, já que você pode continuar adicionando adjetivo, e adjetivo com substantivo não tem espaço em alemão, então acaba sendo uma frase comicamente grande, mas na verdade só quer dizer uma coisa específica. No caso, uma palavra comicamente grande, mas só quer dizer uma coisa específica. Então, se você for parar para pensar, alemão potencialmente pode ter a palavra mais longa do mundo. Não parei para pensar o suficiente, mas se você parar para pensar, talvez isso seja verdade. Ou talvez só esteja metendo louco aqui, quem sabe. Aprendendo o alemão, você vai ter muito mais facilidade para aprender o dinamarquês. Entende que não depende só de onde você começa, mas sim onde você já foi. Se você já foi para o inglês, aprender alemão é mais fácil. Já foi para o alemão, aprender dinamarquês é mais fácil. Já foi para o dinamarquês, você pode aprender norueguês, você pode aprender sueco, você pode aprender islandês. Islandês é foda, mano, porra. Só não tenta aprender finlandês. Eu sei que é do lado, mas eu juro, eles não têm absolutamente nada a ver com esses caras. Mas vamos dizer que você queira aprender mandarim. Tá. Então, seguindo essa lógica, para aprender mandarim, eu precisaria aprender um pouco da base ali dos idiomas adjacentes ali, sei lá, por exemplo, um japonês, coreano, é toda a mesma coisa, não é? Não exatamente. O chinês, ele tem um vocabulário muito, muito peculiar, mas ele tem um sistema de escrita incrível, que é um sistema baseado em ideogramas, né, onde cada símbolo significa uma palavra ou né, nasce especificamente uma ideia, assim. E esse sistema, ele é meio que portado para outras línguas. Então a gente tem o mesmo sistema no coreano e a gente tem o mesmo sistema no japonês, porém com nomes diferentes. Só que a utilização deles é completamente diferente. Por exemplo, no mandarim a gente só tem acesso a esse sistema de escrita. Ele é o único sistema de escrita que existe. No coreano, esse era um sistema de escrita antigo, né? O coreano antigo, ele era escrito dessa maneira, com esses ideogramas, que cada símbolo ali significa uma ideia, porém, depois de um certo tempo, há vários e vários anos atrás, o alfabeto Hangul foi criado, né, que é o alfabeto coreano que a gente conhece hoje em dia. Porém, ainda existe algumas ocasiões onde aquele alfabeto chinês é utilizado. Já no japonês, eles utilizam aquele alfabeto em conjunto com outros dois alfabetos, que são o hiragana e o katakana, que, né, é o que diferencia principalmente o japonês do mandarim. Se você, por exemplo, estiver jogando, sei lá, Jogesser, e você cair em algum lugar que tem algum hiragana ou katakana, você sabe que é no Japão. Se não tem nada, muito provavelmente você vai estar em Taiwan, porque a China não está no Geogesser, pelo menos não que eu me lembre. A questão é que, embora essas três línguas tenham ali um sistema de escrita semelhante, o vocabulário deles é completamente diferente um do outro. Você vai ter palavras que são completamente alienígenas de um para o outro, eles não são absolutamente nada inteligíveis. Tem gente que acredita fielmente que se você jogar um japonês e um chinês ali numa mesma sala, eles poderiam se entender igual um brasileiro e um argentino se entendem ali no portunhol. Talvez um japa chinês? Não, isso não existe, são línguas completamente diferentes, línguas extremamente distantes uma da outra, o chinês, o japonês e o coreano, completamente diferentes, completamente ininteligíveis. Porém, e óbvio, sempre tem um porém, né? Eles têm as estruturas gramaticais ali um pouco semelhantes, como por exemplo, mantendo o verbo no final das frases. Isso é uma característica muito comum nessas línguas, diferente do português, por exemplo, que usa o verbo no meio da frase. Então, de certa forma, mesmo que você tenha que aprender um vocabulário completamente novo, se você tiver base em qualquer uma dessas três línguas, vai ficar mais simples para você entender uma das outras, por conta da estrutura da frase, entende? Quando você aprende a estrutura da frase de um, você sabe que você pode utilizar essa mesma estrutura nas outras. Tá, e o árabe e o hindi, qual que é a parada deles? Realmente são línguas muito difíceis, você vai ter ali as suas dificuldades em cada um deles. O hindi, acha a pronúncia muito, muito difícil, a maneira de escrever também muito, muito difícil. Já o árabe é aquilo, é escrito da direita para a esquerda, é completamente diferente do que a gente é acostumado aqui no Ocidente. Mas acredite se quiser, se você fala português ou espanhol,
fica muito mais fácil de você entender árabe. Isso porque tem muitas palavras do nosso vocabulário que vieram do árabe. Curiosamente, a grande maioria delas começa com AL, e al é meio que o artigo definido do árabe, é basicamente o nosso o. Só que eles usam muito esses artigos, muito mais do que a gente. Então, muitas vezes a gente vai falar da palavra, a gente fala a palavra isoladamente. Como, por exemplo, a gente vai falar alface, a gente não fala o alface, ou é alface, eu não sei qual que é correto. É a alface ou o alface? Não sei, deixa aí nos comentários. Não era muito bom em português. Enquanto no árabe, eles sempre vão estar usando o artigo, eles vão falar al-has. Provavelmente eu falei extremamente errado, mas esse significa o alface. Ou a alface, eu não sei, eu não faço ideia. Al-hayat, o alfaiate. Árabe tem até um fulan, que significa fulano, literalmente fulano. Então sim, por mais bizarro que pareça dizer, se você entende português, se você entende espanhol, aprender árabe não é tão difícil assim. Você praticamente só vai ter que aprender o alfabeto e as outras palavras que não tem a ver com português. Mas muitas tem, muitas mesmo. Isso se dá principalmente por conta da expansão muçulmana na Península Ibérica, há muitos e muitos anos atrás. Isso acabou fazendo com que, com o passar dos anos, muitas palavras árabes acabassem sendo incorporadas no espanhol e, eventualmente, também no português. Por esse motivo, eu quero deixar muito claro essa minha opinião. Não existe, objetivamente, uma língua mais difícil de se aprender, com exceção do português. De verdade, de todas as línguas que eu já cheguei minimamente perto de ouvir alguma vez na minha vida, o português é a língua mais miserável que existe, cara. Que língua de corno. Eu sei que eu tô falando português fluentemente, porém, acredite se quiser, português é uma língua muito miserável. É uma língua meio que coringa, porque com o português você tem influência de tanto lugar diferente, que o português acaba sendo meio que uma língua extremamente neutra, que você tendo o sotaque, principalmente o sotaque brasileiro, você consegue meio que mesclar ali e fazer com que você consiga pronunciar quase qualquer língua, soando perto o suficiente de um nativo se você treinar o suficiente. I work at a store and often people from all around the world come to buy chocolate. Yes, chocolate. And when I talk to them in English, most people think I actually have been abroad to study. But actually I think I left Paraná less than 30 times my whole life, and all of those 30 times was to São Paulo, the state, not the city. I never been to São Paulo, the city. And I know people often say that speaking fluently means you speak without an accent, and that's not true. That's actually really far from the truth, because your accent is like your whole identity. Just like Diego from Espanhol Tranquilo says, most people often demonize accents, but they really shouldn't. Accents are the most important thing, so someone speaking in another language, whenever I'm speaking with another person, if my accent really bothers them, I'm talking like in a fictional scenario where I'm talking to someone in English and this person just comes to me and says, "Hey, I don't like your accent, I really hate it, it sounds too Brazilian, I don't know, you're speaking a lot with ease in the end," because Brazilians often do that. It's our accent, it's our culture, just like Italians speak English like this. You understand? If I was actually in that scenario, I would just look at this person like this and say, a gente pode falar em português se você preferir. Você só tá desconsiderando que quem tá falando uma outra língua aqui sou eu. Que o que tem a capacidade de falar mais de uma língua aqui sou eu. Você que é o bosta. Anyways, learn your languages. It really doesn't matter what language you learn. Just go out there and learn it. Via Duolingo, YouTube, the way you want it. Só vai, cara. Só aprende. De verdade. Vale a pena. É divertido. É uma experiência legal. A não ser que você não goste. Aí não tem como ser divertido se você não gosta. Mas se você, sei lá, achar minimamente suportável, vai. Divirta-se. É uma experiência muito legal. Super recomendo. E sim, eu sei que eu não falo inglês igual um nativo. Isso não é ofensa, eu só sei que é verdade. Você não ofende uma pessoa falando que você não fala inglês igual um nativo. Óbvio que eu não falo inglês igual um nativo. Eu não sou nativo. Entende? Eu não fiz curso
aprendi inglês sozinho. Tu acha que eu vou falar inglês igual um nativo morando no interior do Paraná, parça? Pelo amor de Deus, enfim. Vai lá, aprende alguma língua, depois volta aqui e me fala qual você escolheu. Muito obrigado e até mais. Ah, não esquece de deixar seu like aí. Because I'm inside your walls.